Vamos começar agora a apresentação do projeto Tabuleiro Criativo da extensão Games Inteligentes. Temos o sumário com todos os tópicos que serão abordados durante essa apresentação, e eles são resumo, apresentação, introdução, fundamentação, processos e recursos, o jogo, resultado e contato. Começando aqui pelo resumo. O Tabuleiro Criativo é um jogo com o objetivo de estimular o raciocínio lógico e a criatividade dos jogadores que o jogam. Temos como autores principais o estudante Juan Matheus, que é graduando em Ciência da Computação na UFRJ, Eduardo da Silva Lima, que sou eu, que também é graduando em Ciência da Computação na UFRJ, e a Vanessa, que é mestranda em Informática também na UFRJ. Além disso, temos como coordenadora a professora Carla Verônica Machado. Temos aqui na introdução alguns tópicos que resumem bem os pontos altos do desenvolvimento desse jogo, como o próprio Games Inteligentes, desenvolvimento Unity, criatividade, trabalho colaborativo e raciocínio lógico, que são tópicos muito presentes tanto no jogo em si, como também no desenvolvimento dele. Temos a fundamentação do BNCC, Piaget, neuropedagogia computacional e o próprio Games Inteligentes. Dentre os principais recursos que nós utilizamos para a produção desse projeto estão os encontros semanais com outros pesquisadores, o uso de diferentes softwares, como Sketch, Figma, Miro, Unity, além de outros, E também várias ferramentas que nós usamos para organizar as ideias durante o desenvolvimento para fazer essa produção, como listas, vídeos, discussões, pesquisas, testes, entre outros também. No início do projeto, tivemos 3 ideias iniciais. A primeira era um puzzle, no qual o jogador precisaria organizar objetos de acordo com suas características específicas. A segunda ideia era um jogo de enigmas, algo no estilo de um escape room. Por fim, a terceira ideia era um jogo sobre criar jogos. Nessa ideia, o jogador teria um tabuleiro, onde ele poderia escolher peças, definir ações para essas peças, estabelecer as condições de vitória e depois jogar o jogo criado. Aqui podemos ver as primeiras modelagens dessas ideias. A primeira imagem representa a modelagem inicial da ideia do puzzle, enquanto a segunda mostra o início do conceito de criar jogos. Após discutirmos as opções e com o acompanhamento dos extensionistas, decidimos por combinar os elementos da ideia 1 e 3. Isso nos permitiu criar um jogo que mantém a liberdade criativa de desenvolver regras próprias junto com aspectos de organização e estratégia do primeiro conceito. Dessa combinação surgiu a base do nosso projeto, que foi evoluindo conforme criamos uma lista de requisitos para o jogo, que inclui elementos como as características do jogo, regras, que tipo de peças haveriam no jogo, as movimentações dessas peças e como o jogo chegou ao fim, entre outras. Nosso projeto resultou no Tabuleiro Criativo, um jogo que permite criar outros jogos dividido em 2 partes principais. A criação das regras, onde o jogador define as peças, suas movimentações e as condições de vitória, e a partida, onde o jogo é jogado de acordo com as regras previamente definidas. Esses são alguns dos designs iniciais das telas de escolha de regras, com as opções de escolha de fim de jogo, peças, suas quantidades e cores, assim como o formato do tabuleiro. Também foram realizados alguns testes iniciais do jogo, onde eu e Eduardo jogamos um contra o outro, por meio da plataforma Figma, onde montamos um simples tabuleiro e criamos algumas peças. Inicialmente, decidimos as regras do jogo, como o tamanho do tabuleiro, a condição do fim de jogo, quais peças iremos jogar e suas respectivas regras de movimento. Nosso objetivo com esses primeiros 2 testes era ver se realmente a ideia do jogo fazia sentido, as 2 partes dele, que era a criação das regras e depois a partida. Queríamos verificar se essa dinâmica
fazia sentido de um jeito que funcionasse, que estimulasse o raciocínio e a criatividade dos jogadores. E vimos que, sim, primeiramente nós vimos num estilo de jogo multiplayer, um jogador contra o outro, não cooperativo, competitivo. E vimos que isso acontecia. Tivemos experiências interessantes, criamos jogos bons, obtivemos um bom feedback disso. E, após esses 2 primeiros testes, nós testamos também o jogo no modo single player. Vimos se essa dinâmica funcionava também quando uma pessoa estivesse sozinha e também obtivemos um bom resultado desse teste. Após finalizar os testes do jogo, nós fomos desenvolver o fluxo de decisões que o nosso jogo teria. Desde o início, com o usuário escolhendo o modo multiplayer ou individual, a escolha das regras, que englobava como o jogo chega ao fim, a escolha das peças, a escolha do tabuleiro. Nesse fluxo, vemos que o jogo tem bem mais opções do que ele teve na sua versão final. No início, nós planejávamos dar o máximo de opções possíveis para o jogo poder ser o mais diverso possível, para ter mais possibilidades de jogos. No entanto, vimos que ao final isso não foi possível. Vemos mais especificamente nessa última parte do fluxo que temos decisões que podem ser tomadas depois que o jogo já aconteceu, enquanto você está no jogo e depois que ele já aconteceu. Nós optamos por esse tipo de finalização do jogo. Ao invés de o jogo identificar quando terminou e simplesmente acabar, não. O jogador vai escolher as regras e depois vai jogar de acordo com elas. E quando o jogo chegar num estágio em que ele identificar que ele venceu, ele simplesmente clica na opção Acho que ganhei. E isso imediatamente acaba o jogo para ele, no caso do individual, e se ele estiver jogando multiplayer, acaba o jogo para os dois. Se o jogador perdeu, acho que perdi. Ou se ele simplesmente quer parar de jogar ou quer jogar de novo, tem todas essas decisões aí que ele pode fazer, tanto na parte de multiplayer como na individual. E isso dá uma decisão a mais, ou seja, o jogador ele tem que também estar sempre identificando, vendo se as regras que ele criou já foram cumpridas, se ele já atingiu o objetivo que ele mesmo estipulou no início do jogo, tornando ainda assim, estimulando ainda mais o raciocínio do jogador. Com o planejamento feito, começamos a construção do game, na engine escolhida, no caso o Unity, por possuir uma interface amigável para iniciantes e uma grande comunidade de desenvolvedores. Como uma forma de nos familiarizarmos com a plataforma, criamos um manual, no qual segue os primeiros passos com a plataforma Unity, usando como base o próprio tutorial oferecido pela engine. O tutorial compreende desde o download e a instalação do editor, criação de projetos, explicações sobre as interfaces do editor e, por fim, a publicação do jogo. Durante o desenvolvimento, eu e Eduardo desenvolvemos o projeto em computadores diferentes, o que criou essa necessidade de sincronizar nossos avanços. Logo, utilizamos uma ferramenta de controle de versão, como o GitHub, para garantir que as alterações de cada um fossem integradas sem problema. Esse processo nos ajudou a manter o progresso alinhado e colaborativo durante todo o desenvolvimento. Esse aqui é um vídeo do protótipo inicial do nosso jogo, onde implementamos várias funcionalidades principais. O botão de multiplayer, onde os jogadores podem entrar na fila para jogar. Assim que o segundo jogador também entra, ambos são redirecionados para a tela de escolha de regras, onde no caso, por enquanto, temos somente a tela de escolha de peças, onde ambos os jogadores podem escolher as peças, suas quantidades e cores. Ao clicar em finalizar, ambos entram na tela de partida e a partida começa. As peças dos oponentes sem cores é na verdade um bug que ainda estamos para resolver. Caso os jogadores queiram redefinir as regras, podem usar o botão de reiniciar para voltar à tela de escolha de regras e ajustar as configurações novamente. E os botões que acho que venci e acho que perdi para o fim do jogo. Como resultado do nosso projeto, obtivemos um protótipo funcional do jogo que ainda está em fase de construção,
a publicação deste vídeo no nosso canal do YouTube da gente e a criação do tutorial introdutório do Unity. Para mais informações sobre a nossa extensão, esses são os nossos contatos e obrigado por nos assistir.